Bem, pessoal, uma coisa que eu tenho visto muito aqui perguntando, foi assim, Júlio, porque cada vez mais eu tenho ouvido pessoas tendo infarto agudo do miocárdio, por que essa doença tem sido tão comum? E eu vou explicar um pouquinho para vocês, né? Naturalmente, no processo que a gente vê do desenvolvimento da medicina, antigamente tinham doenças que aconteciam com a pessoa e a pessoa morria sumariamente. E a gente tinha a impressão dessas doenças serem mais incomuns, porque a população vivia cada vez menos, né? A população, quer dizer, vivia menos do que vive hoje, então hoje cada vez ela vive mais, e as doenças eram muito fulminantes. Então, por mais que você tenha um trauma de perder alguém, você não ouve falar aquilo múltiplas vezes. O que tem acontecido hoje com o infarto agudo do miocárdio? A população tem vivido cada vez mais. As doenças também evoluem muito o tratamento. Então hoje você vai ver muita gente que falou, eu fiz angioplastia, eu botei o stent, eu fiz um cateterismo, eu fiz tudo isso. Tudo isso é o quê? São tratamentos para evitar ou para tratar quem teve um infarto agudo do miocárdio. E essa pessoa com uma série de fatores de risco, obesidade, diabetes, hipertensão, a própria idade, que é um fator de risco, né? Quanto mais você envelhece, os seus vasos vão envelhecendo com você. Você não vê olho nu, você vê a pele enrugada, você vê o cabelo branco, mas as coronarianas, os vasos do coração também estão envelhecendo, acumulando placa de gordura, calcificando também. E esse processo de envelhecimento vão causar algumas obstruções. E quando um paciente tem um infarto agudo do miocárdio hoje, você consegue reverter várias vezes. O cardiologista faz um remédio trombolítico, abre aquele vaso que obstruiu, aquela pessoa infartou, o médico fez o tratamento, desobstruiu, o coração dela voltou a funcionar. Será que ficou com alguma sequela? Não ficou? Aí vai ser caso a caso, o médico vai ouvir. Mas esse paciente, ele continua tendo fator de risco. E é uma chance razoável dele ter outro evento isquêmico. O médico vai ter uma série de remédios para evitar que isso aconteça. Mas claro, quem tem uma série de fatores de risco tem uma chance, mesmo o médico fazendo tudo, de ter outro evento. Esse somatório de eventos que acontece, o tempo de vida das pessoas cada vez mais e melhor, as intervenções que têm acontecido, stent, angioplastia, dá a sensação para a gente de um aumento, não só uma sensação, mas uma realidade de aumento de doenças cardiovasculares. E elas têm aumentado, sim, estatística mostrando, mas a mortalidade reduzindo, a morbidade, a sequela de um paciente pós-infarto reduzindo também drasticamente por causa do avanço da medicina. Então eu digo para vocês o seguinte, eu falo que todo paciente fala assim, Júlio, o câncer está aumentando, a doença está aumentando. Não. Está aumentando a nossa qualidade de tratamento, a nossa possibilidade de diagnóstico, o tempo de vida das pessoas. Esses fatores somados levam realmente ao aumento da incidência dessas doenças. Mas se a gente olha no decorrer do tempo, a expectativa de vida do paciente aumentou bastante. A expectativa de vida de um paciente que teve infarto aumentou muito. O controle pós-infarto melhorou bastante. Os tratamentos melhoraram tanto. Então a gente vai ouvir cada vez mais falar de infarto. Não tem jeito. A gente vai ter que cuidar cada vez mais do coração. A gente vai fazer cada vez mais exame, vai descobrir doenças coronarianas e vamos tratar essas doenças coronarianas. Então isso não considera uma doença ruim, um problema, né? Isso, na verdade, é uma consequência do avanço da medicina. E acredito que a gente vai continuar nesse clima. Se a gente olha para os países de primeiro mundo, países até que as pessoas têm mais acesso à saúde do que a gente vê uma série de aumentos dessas doenças, sim. Essas doenças vão acontecer com uma frequência maior, tá bom? E a população vai viver mais. Então, quando você olha o gráfico assim de tempo de vida, de qualidade de vida, de tempo ativo, tem um paciente que chegou aqui com 90 anos trabalhando, assim, assustador, com qualidade de vida, com cérebro bem. Claro que você também vai ter pessoas com quadro demencial, porque passou de uma idade mais avançada. Claro que você vai ver paciente com infarto que morrem também, né? Mas estatisticamente se olhando, o controle que a gente tem das doenças não compara. A medicina, ela avança, tá bom? Espero ter ajudado.